tem que se fazer com a mesma disposição, demonstrar a mesma boa vontade na realização daquilo que está fazendo, porque com certeza tem muito mais irmãos da espiritualidade que perderam essa oportunidade quando aqui estavam de assistir trabalhos dessa natureza, trazendo para si o esclarecimento. Quando eu iniciei, lá pelos anos 80, mais ou menos, há uns 36, 37 anos atrás, eu queria ser evangelizador. E eu tinha então, naquela época, o meu querido filho com 14 anos, 13, 14, um pouco rebelde nas suas ideias, mas ele colaborou que nós saíssemos de casa e fosse para a casa do Espírito, fazer evangelização só eu e ele. E era tão interessante como fluía naturalmente as lições que nós buscávamos ali estudar. E a partir dele, um ano inteiro nós fizemos isso, no próximo ano já juntou mais um, depois mais outro, e depois mais tarde a gente teve então 52 jovens dentro da casa do Natanael, onde a gente fazia essa questão. Ele também depois ficou muito ativo e buscava, junto com outros grupos, fazer distribuição de sopa, etc., através dos jovens, né, que faziam nessa época. E depois, por motivos alheios, talvez, à própria vontade, ele deu um tempo. Esse tempo durou mais ou menos 25 anos. E o interessante é que eu nunca perdi a esperança, mas cheguei a dizer para ele, não vou mais te incomodar, não vou mais te convidar. Porque o dia que tu achar que precisa, que seja necessário, entender, tu volta como tu quiser. E realmente isso assim aconteceu. Então, como o nosso irmão hoje vai falar sobre a fé é dentro dessas situações que às vezes deve se manter a perseverança. Entender que cada um tem o seu momento. Não adianta nós querer fazer com que atropele as coisas, porque realmente cada um vai receber o chamado. Claro que ele vai continuar tendo o seu livre-arbítrio, mas quando receber esse chamado, será por N motivos, em N situações, e fará ou não, porque ele pode ser resistente a isso, mas compreendendo a necessidade de que é a hora, é o momento, e muitas vezes, como a gente já teve aqui na casa, que me pegou de surpresa, um irmão que aqui veio um mês antes de desencarnar. Porque eu nunca imaginei que uma pessoa com tal postura de saúde, entre aspas, pudesse estar prestes a desencarnar. E desencarnou. Mas ele desencarnou de uma forma que ele teve aqui dentro. Ele ouviu algumas frases de alguns assuntos que possivelmente tenham o ajudado. Porque se tivesse desencarnado sem ter essa possibilidade de que era possível, na espiritualidade, receber os familiares que lá nos precederam, amigos, etc., talvez ele tivesse ficado até muito mais revoltado pela situação que se encontrava na sua juventude, na sua complexão física e toda essa questão. Então a gente vê que qualquer momento em que acudimos a esse chamado, ele pode ser um chamado que se torna uma situação longa ou breve, mas o chamado atendido sempre é muito importante. Porque nós podemos ter o nosso telefone, de repente, hoje em dia, alguém que nos chamou e nós não percebemos. E não atendemos a ligação. Mas
se dá conta disso, não conhecemos o número, porque era estranho, ou por isso, ou por esse motivo, por aqui, a gente fica puxando. Eu perdi o contato. Né? Quem será? Será que vai ligar de novo? Às vezes a gente pega e liga e aí diz, esse número não existe. Mas como não existe, se ligou para mim? Né? Então, essas questões de ir e vir é muito interessante. Hoje, do irmão de caridade, desencarnou um trabalhador antigo lá. E fico pensando como ele, espero que tenha sido bem recebido, possa acordar ou ser acudido, etc, etc. Porque a espiritualidade, mesmo se mostrando da forma que se mostra para nós, sempre é uma incógnita. Não podemos dizer que é assim, porque ela é assim para um, assim para outro, assim para outro. É tudo diferente da sua forma. Bom, eu falei aqui para o Fernando que eu estou precisando treinar mais, porque eu tenho esquecido muito, porque eu gostaria de voltar a fazer palestra, mas eu estou me sentindo inseguro. Mas me parece, assim, no primeiro momento, que se eu treinar e vocês, com a paciência de todos, eu posso voltar aos pouquinhos, fazer breves comentários, como diz o nosso irmão Manuel. Eu vou deixar para o Fernando, vou te dar 5 minutos a mais, depois, se quiser. E agora vamos trazer à nossa mente o nosso amado Jesus. Que os seus braços estendidos em nossa direção, como a nos dizer, vem, porque eu vou te amparar. Precisamos sempre estar diante desse amparo, porque ainda somos vacilantes, temos as nossas dificuldades, na qual sempre aumentamos de tamanho, porque nos achamos sempre mais vítimas do que algoz. Mas assim mesmo, contando com a esperança de ser atendido por esses irmãos, amparado, retirado de nós todo e qualquer fardo que tenhamos que carregar, pedimos força para carregar, que tenhamos a condição de suportar sem queixa, mas de forma tranquila, sendo levado a cumprir com as nossas condições nessa existência, de acordo com aquilo que foi programado por nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre, para que possamos desenvolver num ambiente de muita paz e tranquilidade esse trabalho. E que aqueles irmãos que aqui estão no lado espiritual possam também desfrutar das palavras que o nosso irmão irá proferir em auxílio de todos. Muito obrigado, que assim seja. E hoje eu termino. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é sempre um motivo de alegria poder participar desse trabalho tão sério, desta sociedade. Agora, não que antes não tivesse, mas a responsabilidade dobra quando falamos de transmissão ao vivo, porque no nosso canal do YouTube tudo fica gravado, todos têm acesso, pessoas muito influentes diante da doutrina, com conhecimento muito acima do meu, estarão assistindo. Então é sempre com humildade, com dedicação, que a gente procura preparar os ensinamentos, aquilo que nós compreendemos na leitura do Evangelho, para tentar repassar um pouco a todos. Hoje o capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então falar em fé, ter um capítulo que fala em fé, ela mexe muito com o íntimo de cada um.
ela quebra tantos paradigmas que vivem dentro de nós, porque a fé ela não é de hoje. A fé ela não está dentro de um centro espírita. A fé não está dentro de uma igreja, não está dentro de, independente do templo que seja, ela não está ali. Ela está dentro de cada um de nós. Partindo do princípio que fomos criados seres ignorantes, todos no mesmo patamar, por um Pai bondoso, justo, que está acima de todos e que designou uma missão, que é a missão de chegar à perfeição. Ah, mas eu estou muito longe. Sim, senão não estaríamos aqui na Terra. Senão não estaríamos aqui fazendo palestra. Uma coisa que eu ouvi uma vez, uma frase, é de que o palestrante sempre é o primeiro a ouvir a palestra. O trabalho que eu tenho me envolvido em transmitir, em fazer ali a edição dos vídeos, ele faz com que eu assista todas as palestras novamente. E isso não é um trabalho nem um pouco ruim. Eu mais fui beneficiado neste processo de divulgação do que acredito que eu tenha beneficiado os outros. E eu fico muito agradecido por isso. Então, quando falamos em fé, falando por mim agora, eu sempre pensava que ter fé era simplesmente apenas crer em um Deus bom, em um possível céu ou inferno. Isso sempre me prendeu muito e prende a muitos ainda que ainda não possuem conhecimento, porque isto é algo que não podemos considerar como fé. Como que eu vou dizer que eu tenho fé em algo se eu não compreendo aquilo? Claro que compreender Deus está muito além das nossas capacidades e isso pode demorar muito. Mas compreender que não é simplesmente fazer uma oração e esperar sentado que o céu, como muitos dizem, que os anjos, que os santos, que eles mexam alguma coisa lá e tudo acontece com um passe de mágica. Ter fé é saber que você vai passar por dificuldades, é saber que você será, às vezes, humilhado, canulhado. São coisas da vida. Que você terá que fazer 1, 2, 3, 4, 5, quantas preces forem necessárias, porque a prece se torna um hábito. E quando falamos de fé, ela não é simplesmente uma coisa, ela não é só fé. Acompanha da fé essa essência que Deus colocou dentro de cada um de nós, porque a essência da fé está em nós. Acompanha ela, para compor a fé, o amor, a confiança, a dedicação, a ação, porque não existe fé sem agir. Ah, mas quantas vezes as pessoas dizem, eu tenho muita fé em tal coisa.
Tá, mas tem fé em tal coisa de que forma? Tem fé porque a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu tio, seus familiares falaram que você deveria ter fé? Vamos falar de Deus. Você tem fé de Deus porque as pessoas falaram que você tem fé em Deus, ou você acredita que Deus está em toda parte? Que Deus está dentro de nós? Aí começa a mudar um pouquinho. Porque aquela fé cega de que existe um Deus, de que eu tenho que pedir e tenho que ficar esperando, torna-se uma fé incompleta. Porque quando eu tenho fé que Deus é bom, que Deus existe, que é o Criador do universo, que colocou Jesus como exemplo para nós. Às vezes as pessoas falam, mas Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Mas Jesus foi a pessoa, o Espírito, o ser que conseguiu simplificar e exemplificar as leis de Deus. E mesmo assim nós não compreendemos até hoje todos os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus naquela época falou aos seus companheiros que deveriam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que já seria o básico, né? É porque na época tudo era uma troca. Era uma fé comprada, uma fé negociada. Porque se eu queria algo e pudesse pagar, eu ia lá no templo, fazia um sacrifício. E Jesus ensinou que esta força, aquilo que nós denominamos muitas vezes como milagres, ele não está no outro. Eu não preciso pagar o fulano para fazer uma oração para eu obter algo. Com a minha fé, a minha convicção, dentro das minhas condições, porque a fé é muito ampla, ela tem vários estágios. Dentro disso, eu consigo. O fato de se levantar todos os dias cedo para ir trabalhar, podemos considerar um princípio de fé. Porque nós acreditamos em algo. Nós temos um propósito. Existe uma causa que nós vamos buscar. E quando se tem essa condição de fé, junto com o entendimento que a doutrina nos dá, de conhecer as leis, de conhecer, de saber que nem tudo, ou tudo que acontece, nada é por acaso, nada está fora do lugar, que eu não devo simplesmente ficar esperando a ajuda, mas que eu devo agir sempre, que eu devo orar a quem eu acredito, que eu devo buscar a quem eu confio, e melhor, com a certeza de que eu vou receber. Isso é fé. É você ter a certeza de que você vai pedir e de que você vai receber. Porque aqueles discípulos de Jesus, eles não conseguiram em uma situação
expulsar os demônios, assim como sabemos na doutrina espírita que não eram demônios, eram espíritos, mas não conseguiram que deixassem de atormentar aquele irmão que estava encarnado, devido a pouca fé, devido à incredulidade. É aquele negócio, eu vou pedir, mas será que eu vou receber? Então já tem um empecilho quando eu estou pedindo, neste caso, que é a incredulidade. Agora, se simplesmente eu peço, acordo pela manhã, faço a minha prece, ou em determinada situação do dia a dia, quando não está fácil, quando a situação está fugindo do controle, se eu fizer uma prece, me acalmar, respirar, pedir e ter a certeza que eu vou receber o auxílio, e depois seguir a vida normalmente, agir, tentar entender aquela situação, com certeza eu receberei. Com certeza eu agi com fé. A fé, como fala o Evangelho, ela tem poder. E nós, como seres, temos o poder. Porque esta fé está em nós, assim como todas as virtudes de Deus. Então não basta apenas alguém vir e dizer que eu tenho muita fé naquele pastor, naquele padre, naquele palestrante. Eu tenho muita fé nele. Mas nós não devemos ter fé nas pessoas diretamente, desta forma. Tem fé no pastor, no padre, no palestrante, por quê? Porque eles falam bonito, porque eles oferecem um conteúdo interessante? Pois é, mas esse conteúdo interessante todos nós temos condições de adquirir. Porque a fé, ela é acompanhada do estudo, do esclarecimento. Porque quando se tem fé em algo que não se conhece, que não procura compreender de onde vem, o que é, o que faz, é uma fé cega. É a mesma coisa que ficarmos numa zona de conforto. Porque, como todos sabem, a doutrina espírita, ela entende, prega sobre a reencarnação, sobre a vida após aquilo que chamamos de morte, a continuidade da vida. E às vezes passamos em uma fé cega uma existência inteira, e quando nos deparamos no mundo real, que é o mundo espiritual, nós nos sentimos enganados, porque nós não conseguimos achar nem o céu e nem o inferno, que sempre nos foi dito, que nós não conseguimos compreender que tudo aquilo que nós deixamos de fazer nos fez bem. Porque às vezes abrimos mão de tantas coisas por uma fé tão cega, que são coisas extremamente inúteis. E deixamos às vezes de fazer coisas que para nós no dia a dia, aqui encarnados, são coisas tão... por que eu vou passar meu sábado lá na casa espírita? Eu poderia estar assistindo um filme no Netflix, poderia estar na internet, no Facebook, vendo alguns vídeos.
parece ser uma coisa supérflua, mas não é. Porque quando lá do outro lado nós estivermos, e isso eu não falo só na casa espírita, mas em qualquer uma igreja, qualquer templo, quando a pessoa se dispõe a ir, é porque tem fé em algo. E quando ela sai dessa zona de conforto e vai para a ação, que é estar lá, se instruindo, tentando se melhorar, isso vai preenchendo uma mala que quando estivermos lá do outro lado, poderemos abrir e com muita alegria utilizar. A doutrina espírita sempre nos ensina sobre a fé raciocinada. Allan Kardec falou também sobre a fé inabalável. Que talvez estejamos um pouco longe desta fé inabalável, mas com certeza estamos no caminho. Porque não é possível, assim como alguém se julgar inútil, porque nada no universo é inútil. Porque Deus é perfeito. Então Deus criou, tudo que Deus criou, inclusive nós, tem alguma utilidade. E isso é muito importante que nós gravemos, porque não ter fé em nada também é impossível. É impossível. É impossível. Repito 1000 vezes. Não tem como não ter fé em nada. Porque esta semente de fé, ela está dentro de cada um. Ah, mas o fulano é muito ruim, é extremamente arrogante, faz mal para todo mundo. Não. Mas lá dentro tem fé. Lá dentro tem amor. Porque o ódio, o rancor, o egoísmo, nada disso é nosso. Isso são atalhos, dívida que nós criamos para nós mesmos. A dor não é nossa. Ai, mas a minha dor me acompanha tanto. Não, a dor não é tua. E sabemos que as dores sempre têm um motivo. Se não é um motivo físico, é um motivo espiritual. Se o espiritual não consegue se resolver hoje, amanhã, depois, talvez se consiga. Tudo é uma questão que vem de leis. Então não tem como dizer que eu não tenho fé. Não tem como dizer que eu não acredito em nada. Porque isso está em mim. Esta semente está viva. É só agir. Só falta a ação. Então quando interpretamos, mas a fé transporta montanhas, então, mas deve ser difícil transportar uma montanha. Eu não vou, eu vou viver a minha vida, vou continuar assim que eu não... se eu tenho outra encarnação, então na outra eu tento transportar uma montanha. Não. Estas montanhas sabemos que são as tribulações do dia a dia, que são as dificuldades que se acumulam. Se hoje eu fujo de algo que eu deveria passar, se hoje eu fujo de me reconciliar com alguém que me persegue no meu caminho, a qual eu devo ter feito mal ou ela deve ter me feito mal, tem uma situação, se eu não quero hoje resolver, na próxima existência eu vou ter que resolver. E na outra, e por aí vai. Então sentir, quando faz uma prece, aquele calor no coração, falar de forma espontânea, às vezes quando está
difícil a situação. Ah, Senhor Jesus, isto é ter fé. Não a fé inabalável ainda, mas é a fé que adquirimos para continuar nesta caminhada. Estamos sempre em buscas de bens materiais, de coisas que nos fazem felizes. E quando adquirimos, comprei um carro novo, meu Deus, Deus é tão bom, e vou lá nas redes sociais, olha o que Deus me deu. Será que realmente há uma sinceridade, há uma fé sincera quando eu faço isso? Provavelmente não, porque quando a gente compra, falando por mim, quando eu compro algo novo, eu mexo ali, legal, que interessante, e depois passa aquela paixão, aquela vontade. E aí eu vou atrás do quê? De outra coisa. Mas em um determinado momento da minha vida, eu consegui adquirir algo que me entusiasma cada vez mais, que é a confiança em Jesus, em Deus, porque antes a minha fé era cega. Eu costumo brincar às vezes com o pessoal que eu sou meio espiritólico, porque fui batizado na Igreja Católica e hoje sigo a doutrina, que é algo que me deixa muito feliz, porque me faz ver as minhas fraquezas, me faz entender a minha ignorância. Então, ler o Evangelho, ter o Evangelho no dia a dia, passar por momentos como esta pandemia que estamos passando, agora está quase no fim, assim pedimos, passar por tudo isso com a certeza de que nada vai nos afetar, de que nada vai nos abalar, é um ato de fé respeitável. Que eu não consegui ainda, porque ainda sou humano. Passar por toda essa situação que nós passamos, sem reclamar. Às vezes tem dias que chega no trabalho e parece que o mundo está virado. Não, mas eu vou seguir aqui. A fé a gente tem, mas às vezes falta um pouco mais de confiança. E foi o que aconteceu nesta situação onde os discípulos de Jesus não conseguiram, porque a confiança não era suficiente. A crença de que seria realizado, de que do outro lado, no plano espiritual, o trabalho é muito mais amplo que no plano físico, eles não tinham esta certeza. Por isso que não aconteceu. Eu quero agradecer a paciência de todos. Espero que as minhas humildes palavras tenham contribuído um pouco ao conhecimento de vocês e que possamos todos estar felizes sempre com Jesus e na certeza de que Deus é nosso Pai. Que assim seja. Que possamos então buscar agora, através do nosso pensamento, trazendo aqueles a quem nós gostaríamos de ajudar, participando assim dessa irradiação, que nos leva a pedir a Jesus o amparo a todos aqueles que se encontram, de alguma forma, sofrendo. Oramos sempre pelas nossas crianças, que às vezes até em casa estão abandonadas. Que alguém que possa trazer a alegria, o cuidado, e que as bênçãos misericordiosas de Jesus envolva para que
consigam superar o momento. Da criança ao idoso. O idoso é aquele que já viveu, não significa que aprendeu, mas que hoje, pela sua deficiência física, necessita de amparo, de auxílio, de alguém que lhes cuide, que lhe provê o necessário. Que todos possam encontrar na prece, no pensamento positivo, algo que lhe permita encerrar a sua existência de uma forma digna. Rogar a Jesus por aqueles que se encontram doentes da alma, nos presídios, nas ruas, mas que eles possam também ver, vislumbrar a luz no fim do túnel, permitindo assim o entendimento de que nada que aqui começa, nada aqui termina, e que todos nós tenhamos que confrontar as nossas dores, os nossos amores, diante de uma situação na espiritualidade maior. Rogar a Jesus pelo nosso lar, pela nossa casa, que se puder nos visitar, percorrer todos os cômodos da nossa morada, colocando ali pontos de luz que irão favorecer aqueles que ali habitam, afastando então aqueles irmãos com intenções menos dignas. Que possamos encontrar em nós sempre condições superiores no entendimento com cada um. Que possamos agora prosseguir no silêncio da nossa alma e poder perceber a chegada dos nossos irmãos passistas, que a partir de agora irão ministrar a paz.